tarde, este é o Eclésia, que hoje conta com a rubrica de Dom Manuel Clemente, mas para já, um olhar pela atualidade. Em época de erosão de valores, a fé deve educar para a liberdade e a responsabilidade, para a sobriedade e para a solidariedade. O apelo foi deixado por Dom António Marto na Vila da Batalha, num encontro que reuniu 1.500 adolescentes da catequese de Leiria Fátima. Tratou-se do primeiro encontro diocesano de adolescentes, promovido pelo Serviço Diocesano de Catequese. O Mosteiro de Santa Maria da Vitória era a casa de acolhimento, mandado construir pelo rei Dom João I, como agradecimento à Virgem pela vitória na Batalha de Aljubarrota, acolhia no passado sábado cerca de 1.500 jovens que se juntaram para viverem o primeiro encontro diocesano de adolescentes. Juntamente com 300 catequistas e pegando na proposta do Bispo diocesano para este ano, os jovens eram chamados à caridade. A temática era o coração que vê. Quer dizer, formar um coração que vê onde há necessidade de amor e que depois é capaz de se tornar aí presente com o afeto, a ternura, a ajuda, a partilha, a doação. E isso vai-se formando desde pequenos, não é? Pegando na parábola do bom samaritano lida durante a celebração eucarística, os jovens espalharam-se pela vila num jogo que consistia em recolher valores para depois os aplicar na vida. Toda a dinâmica do dia vai passar por aí. Eles de manhã vão passar por alguns postos, vão recolher valores, vão conquistar esses valores e à tarde depois vão fazer jogos e eles vão ter que pensar que valores é que vão aplicar naquele jogo. É quase como que um investimento que vão fazer. E vão chegar ao fim e vão perceber que os valores que investiram vão recebê-los de novo. Acho bastante divertido, dá para conviver com as pessoas da nossa própria catequese e acabamos por aprender alguma coisa. Hoje é uma questão de valores, não é? Sim, agora de manhã pelo menos. À tarde continuamos. A catequese da adolescência tem esta missão de comprometer para um estilo de vida. E numa época em que se assiste a uma erosão de valores, a fé deve ser esse pilar que educa para a liberdade e para a responsabilidade, para a sobriedade e para a solidariedade. Assim o afirmava o Bispo da Diocese. Tem sido muito importante, de facto, as comunidades cristãs, a mobilização que têm mostrado para manifestar a solidariedade da ajuda concreta a quem tem estado a passar as dificuldades. Portanto, penso que a fé tem aqui uma grande força pessoal, familiar e social para a mudança. De uma forma lúdica, os jovens aqui presentes foram convidados a refletir sobre os valores que devem pautar as suas vidas. No dia-a-dia, serão muitas as batalhas que têm de enfrentar e onde são chamados a aplicar estes ensinamentos. O futuro dirá se de batalha em batalha chegarão à vitória. Temos uma sociedade desatenta à família, para a qual muito têm contribuído as más políticas públicas sobre a família. A convicção foi deixada em Fátima por Bagão Félix perante uma assembleia de 150 casais que integram os centros de preparação para o matrimónio. Bagão Félix foi o orador convidado para falar da atitude do casal cristão face ao dinheiro perante uma plateia de casais vindos dos centros de preparação para o matrimónio. De dinheiro falou-se pouco e a conferência foi dominada pelos valores éticos que devem estar na base da administração do dinheiro. E assim se chega à tão falada crise. A principal causa desta crise é de origem de valores, origem ética, e que tem a ver com o egoísmo geracional, tem a ver com a primazia do curto prazo, isto é, as pessoas só se preocuparem com o dia seguinte, e tem sobretudo a ver com a dissolvência das fronteiras entre o bem e o mal. Ou seja, neste mundo contemporâneo, nós costumamos dizer que os atos só se podem dividir em eticamente bons ou maus. Criou-se artificialmente uma terceira categoria, que é dos atos que nem são bons nem são maus, são indiferentes. E essa indiferença é o campo por excelência ideal para germinar a licenciosidade, o individualismo atroz e predador e a ganância e todos os outros aspectos. Vivemos numa sociedade que dá primazia ao ter em detrimento do ser. O ter é importante porque hoje há casais, sobretudo desempregados, onde a ausência do ter torna difícil a capacidade de ser. Mas a ideia de ter não pode ser ditatorial. É por aí que temos que ir, creio eu, e como o Dr. Bagão Félix muito bem falou, é por aí que vai o futuro. É
é a ética, é o ser e não tanto o ter. Se conseguirmos que as nossas famílias tenham isso presente no seu dia-a-dia e na sua educação aos filhos, essencialmente, creio que o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos será muito mais risonho. O futuro a que Paulo Henriques se referia passa, claro está, pela família. Mas, segundo Bagão Félix, temos uma sociedade que está cada vez mais desatenta à família e à sua importância. Uma situação para a qual têm contribuído as más políticas públicas sobre a família, quer por omissão, quer por ação. Por ação, porque as políticas públicas sobre a família normalmente traduzem-se em políticas antifamília. Sobre a dissolução do casamento, sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, sobre aspectos que certamente são respeitáveis, mas em que se protegem e se defendem aspectos minoritários e se esquece a grande maioria das famílias. Por outro lado, não há, de facto, uma política de família. A família é relativamente subalternizada. Hoje há mais, mesmo ao nível das políticas sociais e fiscais, interessa mais o indivíduo do que a família em que ele se insere. Uma reflexão feita perante uma plateia de cerca de 150 casais durante uma conferência que terminou com a entrega a Bagão Félix da medalha dos 50 anos do CPM. A crise económica está a incrementar o número de crianças e jovens em risco. A constatação é feita pelas instituições particulares de solidariedade social que vêm aumentar o número de crianças que chegam às suas casas com sinais visíveis de fome. O papel das IPSS na prevenção do risco e na reparação do perigo esteve em reflexão no encontro promovido pela CNIS e pela Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. Foi um encontro histórico, aquele que juntou instituições particulares de solidariedade social com a Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. Em causa estava a refletir sobre o papel das IPSS no sistema de promoção e proteção de crianças e jovens. Um papel que as IPSS não querem que seja apenas reparador, mas que seja também preventivo. Para nós é histórico porque muitas vezes parece que o nosso papel é só reparador, não é? E hoje aquilo que se falou muito foi da prevenção primária e secundária e terciária, mas muito foco na prevenção primária. E no momento de crise que nós estamos a passar, não é? É fundamental virarmos os olhos para a prevenção. É um reconhecimento do papel das IPSS por parte das Comissões de Proteção das Crianças e Jovens em Risco. São elas que, no terreno, executam medidas de promoção e proteção aplicadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e pelos tribunais. Este encontro serviu para intensificar o diálogo e a cooperação. As instituições de proteção social têm um papel muitíssimo importante, quer na prevenção primária, dirigida a toda a população, para que interiorize realmente os direitos da criança como sujeito de direitos que eles são, e na prevenção secundária, ou seja, aquela que se realiza junto de populações que, por qualquer motivo, encontram-se em situações de maior vulnerabilidade. Mas, logo por isso mesmo, a sua integração nas comissões, designadamente na modalidade alargada, que tem como finalidade exatamente a prevenção, é fundamental. Mas também tem um papel essencial na atividade reparadora, quando a prevenção não resulta e há situações de perigo. E em época de crise económica são as instituições que se movimentam no terreno, as primeiras a confrontarem-se com as vítimas mais vulneráveis, nomeadamente as crianças. É notório o aumento das crianças que chega às várias valências das IPSS com sinais de fome. Basta a família estar com problemas para, naturalmente, pensarmos que aqueles que não têm voz, os mais vulneráveis, os que são as crianças e os idosos, podem ser os primeiros a serem afetados com esta crise. Casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, pode acontecer, não é? E depois temos detectados nas nossas instituições crianças que chegam sem comer ou que nós percebemos que à noite já não têm uma refeição, mas que bebem um copo de leite. Percebe? E são intervenções precoces ou de intervenção primária que nós podemos fazer logo à partida. A palavra de ordem é, por isso, prevenção, e para que não se chegue à etapa seguinte, que é a da reparação, é necessário que todos estejam sensibilizados. IPSS, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e comunidade em geral. O estar atento e denunciar situações o mais precoce possível pode evitar males maiores. Depois da atualidade, a rubrica que marca às quintas-feiras, a conversa entre o jornalista Paulo Rocha e Dom Manuel Clemente leva-nos pela história contemporânea.
uma realidade nova que emergiu no século XIX e que exigiu também respostas novas por parte da Igreja Católica e que temos estado a apresentar aqui nesta rubrica com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado por estarmos mais connosco. Vimos, de facto, ao longo das últimas semanas que essa resposta se foi ensaiando, sobretudo porque não era impossível dar respostas imediatas e matemáticas, não é? Exatamente. Foram surgindo experiências. Pois, porque o mundo era diferente. Vamos lá ver. Tudo quanto diga respeito à vida da Igreja, à vida ativa da Igreja, como evangelização, como missão, como presença no mundo, tem uma relação profunda com esse próprio mundo, na medida em que esse mundo vai evoluindo, se vai transformando. E se houve mundo que se transformou e que se evoluiu, foi o mundo europeu, e não só, ao longo do século XIX e do século XIX para o século XX. Daí que se houve período também em que a Igreja, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista institucional e estrutural, foram exigidas mais respostas, mais criatividade, foi exatamente este, do século XIX, e por isso nós ainda os chamamos contemporâneo, porque é muito o nosso tempo. Nós ouvimos estas questões que temos estado aqui a alinhar e reparamos que são as nossas questões. Ou seja, como é que o Evangelho e esta sociedade podem funcionar em termos de fermentação. E então fomos, como digo, alinhando vários pontos dessa resposta. A começar por esse primeiro, que está na origem de tudo, que é as pessoas eram diferentes em número e em agrupamentos. E na vida, exatamente. Na vida, na convivência ou na falta dela. Na falta da convivência, exatamente. Hoje vamos rematar esta série de 8 programas sobre a pastoral do século XIX em torno daquilo a que nós podíamos chamar a motivação mais íntima, a motivação interior. Porque, claro, quando nós deixamos de falar assim formalmente, nos vamos abeirando das fontes, vamos ler os testemunhos, o que é que essa gente pensava, o que é que essa gente escrevia, o que é que essa gente desabafava, de uma maneira, enfim, mais confidencial, mais particular, ou de uma maneira mais especulativa e mais formal, eles abrem-nos o coração, esses homens, essas mulheres, e nós percebemos o que é que os fazia andar, o que é que os fazia criar, arriscar, inventar novas formas de evangelização da sociedade. E isso tem a ver com a chamada devoção. A devoção, portanto, com o sentimento interior. Hoje chamaríamos mais espiritualidade, mas a palavra espiritualidade é uma palavra muito recente. Uma palavra que foi traduzida do alemão, espiritualität, e tem para aí 100 anos. Claro que espírito falava-se, agora espiritualidade, no século XIX, falar-se-ia mais de devoção. Não é? E muito bem. A devoção no século XIX também tem o seu movimento e também tem as suas novas fixações. Foi célebre no século XIX um livro de um autor francês, de um bispo francês, Monseigneur Ségur, um livro que ele intitulou, e foi traduzido em português, As Três Rosas dos Escolhidos, dos eleitos, não é? E estas três rosas, essas três flores da devoção, também se chamavam as três devoções brancas, não é? Eram a Eucaristia, era Maria, Nossa Senhora, e era o Papa, a ligação ao Papa. Mas eu vou falar hoje particularmente da primeira, porque essa é prevalecente. E significa também uma grande mudança em relação ao século XVIII. O que é que eu quero dizer com isto? No século XVIII, nos meios devotos e nos meios crentes europeus e católicos, persistiu muito uma doutrina e uma sensibilidade muito rigorista, que dava pelo nome de jansenismo, por causa de um tal Jansenius, que tinha escrito alguma coisa nesse sentido. E isso significava, sobretudo, um temor reverencial em relação à Eucaristia, um afastamento generalizado em relação à Eucaristia. Ninguém se podia aproximar da Eucaristia. A Eucaristia aparecia quase mais como um prémio para aqueles que já fossem muito bons. Era mais um objeto de respeito do que propriamente um objeto de devoção. Eu peço ao Paulo até para ler um trecho de Laboa que é muito elucidativo. A devoção eucarística modificou os hábitos religiosos das paróquias e casas de religiosos. No século XIX, a recepção dos sacramentos constituía o foco da ação pastoral, centrando-se sobretudo na promoção da confissão e da comunhão, pelo menos pascal. A adoração perpétua e a adoração noturna mobilizavam os crentes e centravam a vida espiritual em Cristo próximo e amigo. Os congressos eucarísticos internacionais de Lille, 1881, Liège, 1883, etc., conseguiram socializar no plano plurinacional uma doutrina central do catolicismo. Ora, é muito interessante isto. Para já uma doutrina central do catolicismo, porque dentro
tradição cristã. O catolicismo é aquele que mais sublinha esta presença sacramental de Cristo. Cristo está vivo neste sinal autêntico da Eucaristia, aquele próprio se oferece, comunica. E isso no século XIX é muito evidenciado. E nós reparamos que nestes meios do movimento católico se desenvolve tudo aquilo que diz respeito à devoção eucarística, encontrando aí uma fonte de inspiração, uma fonte de coragem até para enfim, enfrentar as dificuldades que a sociedade oitocentista levantava à Igreja, e às vezes de uma maneira muito agreste, então encontravam na Eucaristia a força, o alimento. O que é muito diferente do tal rigorismo de tipo jansenista que prevalecia em boa parte. E tudo isso faz envolver. Por exemplo, há uma figura importantíssima, será Papa já no princípio do século XX, que é o Papa Pio X, que como veio dos meios da pastoral direta, ele tinha sido pároco, tinha sido bispo diocesano, ele sentia muita necessidade do fervor eucarístico como fonte de toda a vida cristã. E vai ser ele que vai permitir a primeira comunhão para crianças, portanto, a antecipação da idade da comunhão, a devoção eucarística, tudo está muito ligado, porque ele provinha exatamente desses meios do movimento católico, no caso dele a Itália, mas não apenas em termos devocionais, também em termos sociais, como dizia o Laboa. Porque eles vão entender que a própria reforma social, a própria restauração ou instauração de uma sociedade em Cristo, como também se dirá, tem a ver com a Eucaristia, com a centralidade da Eucaristia. Há ali, digamos, um coração palpitante de Deus que vem ao encontro dos corações confusos e dispersos da humanidade contemporânea. E, portanto, é como que o retomar daquela intuição que já na Idade Média tinha levantado as procissões do corpo de Deus, não é? O corpo de Deus, o corpo eucarístico de Cristo, como o coração da cidade. Agora, no século XIX, e nesses meios em que também é necessária a presença cristã, então que seja a presença de Cristo, e Cristo através da Eucaristia. Os congressos católicos, e sobretudo os congressos eucarísticos, a partir dos anos 80 em França, e que depois se vão espalhando pelo mundo, existem até hoje, os congressos eucarísticos internacionais, concretamente, têm muito este sentido social, a projeção social da Eucaristia. Ali Deus dá-se ao homem para que o homem salve a sociedade. Cristo aparece como o alimento do mundo. Por exemplo, um dos precursores desses congressos eucarísticos foi também um homem de grande devoção eucarística em França. Estou a falar de São Pedro Julião Aimar, foi um dos inspiradores desse movimento que levaria depois aos congressos eucarísticos internacionais. Ele tinha uma frase que era: o mundo sufoca com todos estes problemas, em que ele se amordaça a si próprio, em desigualdades, injustiças sociais, em dificuldade de verdadeira vida e convivência, porque não adora, porque não tem este sentido adorante da Eucaristia, onde Deus se oferece. É um conjunto também de congregações religiosas que nascerá à volta dessa espiritualidade. Sim, à volta disso. Meados do século XIX. Meados do século XIX, todos eles têm a ver com a Eucaristia, têm a ver com o coração de Jesus, mas é sempre a presença de Jesus na Igreja como coração do mundo, não é? Como sacramento de Deus para a salvação do mundo. E isto é uma viragem enorme, porque nós não nos damos conta, estamos no século XXI já, mas nós não nos damos conta como essas coisas se distinguiam do que acontecia antes, em que nada disto era tão prevalecente. Marcado por essa distância, não é? Exatamente. Portanto, redescobre-se na devoção eucarística o princípio da reconstrução social. E o próprio apostolado de oração, que também se envolve, tudo isto tem origem, ao mesmo tempo, espiritual e paroquial. Há ensaios paroquiais que começam, assim, a chamar a atenção para a presença de Cristo na Eucaristia, a fervorar a devoção eucarística, e depois aí encontram inspiração e alento para as obras sociais, para estar presentes na sociedade, para que, assim como Deus se reparte na Eucaristia, ao pão dos pobres, então também a sociedade tem que ser uma sociedade de partilha, uma sociedade em que as pessoas também integrem esta oferta de Jesus Cristo ao mundo. Isto é tudo muito novo. Nós encontramos aí uma das maiores novidades e achegas da espiritualidade do século XVIII, do século XIX, XX, para a época contemporânea e para alimentar a pastoral contemporânea. Também para as respostas destes dias? Para as respostas destes dias, aliás, todas estas recentrando na Eucaristia. Era, e vamos lá ver, quer em termos sociais, quer em termos pessoais. É muito interessante aqui, mesmo nesta cidade do Porto, e quantas vezes ele esteve nesta casa, uma grande figura do movimento católico da segunda metade do século XIX, princípio do século XX, que era o Conde de Sambedães,
era um profundo devoto da Eucaristia. Um dos manuais que ele escreveu e traduzia era a adoração noturna, não é? O dedicar horas da própria noite à adoração eucarística, ali junto do coração de Cristo, como eles o percebiam, né? O sacramento da Eucaristia, e ao mesmo tempo era o homem das conferências de São Vicente de Paulo, era o homem das obras sociais. Portanto, esta ligação da comunhão eucarística com a presença social no mundo, com o alimento do mundo, passando de Deus pelos cristãos para a sociedade, isto é um nexo muito dessa altura e, digamos, hoje está muito presente na pastoral contemporânea. Sr. Manuel, muito obrigado por nos ter apresentado, e no caso, a partir desta biblioteca da Casa Episcopal, estas questões que emergiram de uma nova realidade que a época contemporânea trouxe e que provocou novas respostas por parte da Igreja Católica. Voltámos desde 8 dias nesta rubrica O Passado do Presente para uma nova temática que muito interessa ao presente que vivemos. Por hoje é tudo. Recordamos que pode acompanhar a emissão diária deste programa na internet. Em agência.eclésia.pt tem acesso a todas as plataformas Eclésia, bem como a atualização constante da atualidade da Igreja Católica. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.